O texto veio de uma inquietação minha, né, que vivo numa situação já muito antiga, onde as nossas famílias sempre foram acossadas, empurradas dos seus lugares de origem na floresta, na nossa antiga floresta do Rio Doce, onde os botocudos sempre viveram. Antes dos brancos chegar aqui no Brasil, essa região que é a floresta do Rio Doce, ela era uma floresta sempre admirada. Aqueles viajantes que andaram por aqui no século XVII, XVIII, eles diziam que a floresta do Rio Doce ela era mais impressionante do que a Mata Atlântica. Imagina, eles tiveram que sair de lá do litoral, atravessar tudo isso para chegar aqui no Rio Doce. E o Langsdorff, o von Martius, eles têm painéis que mostram a floresta do Rio Doce com árvores gigantescas e com uma fauna também impressionante. Então era uma floresta que não dava para você imaginar que ela ia acabar. Era uma floresta que era para sempre. Aquela floresta que era para sempre, ela foi a morada dos meus antepassados. Quando Dom João VI chegou aqui no Brasil, os colonos do Rio Doce tinham dificuldade de entrar lá, porque tinha uma série de restrições. A primeira é que esse caminho do ouro, né, que vinha de Diamantina e ia para Paraty, era a única rota que era autorizado o trânsito. A floresta do Rio Doce era uma muralha que continha a saída de pedras preciosas e diamante daqui de cima da Serra do Espinhaço, que não deixava desviar para lá. Para não desviar para lá, eles assustavam os colonos dizendo que os botocudos, que os meus antepassados, eram antropófagos, que eles matavam e comiam gente, aquela coisa toda. Isso é uma mentira, óbvio. Quem matava eram os brancos, que chegaram lá e mataram quase os índios todos. Sempre tem uma história errada que é o seguinte: quando você escuta falando de alguém muito, 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 é bom você prestar atenção. Diziam que a gente matava, comia e tudo. Os botocudos, os índios, as tribos indígenas que viviam nessa floresta, eles eram caçadores, coletores. Não tinha nenhuma história de guerra, não. A Burum Rehé, Burum Krenak. Botocudo também é um apelido antigo, um apelido que os brancos deram para nós, porque nós usávamos botoque, furar o lábio e botar um adorno aqui no lábio, que é um botoque. Alguns dos moços Krenak dessa geração nova, eles voltaram a furar a orelha, furar o lábio e usar esse adorno, usar o botoque. Por isso que a gente tinha apelido de botocudo. Mas essa fama fez muito mal para nós mesmos. Porque quando Dom João VI chegou, os colonos foram ao Rio de Janeiro e disseram para ele: para a gente entrar naquela floresta tem que matar os índios. E o Dom João VI liberou uma carta, uma declaração, é um documento histórico, ele existe. O documento era Guerra de Extermínio aos Botocudos do Rio Doce. Esse documento foi assinado em 1808. E de lá para cá, essa floresta foi devastada, os colonos entraram mesmo. Eu sinto isso, eu nasci e cresci com esse sentimento de que a gente estava sendo aniquilado. Então os fins de mundo para o meu povo, eles são um looping assim, de fim de mundo. De vez em quando tem um fim de mundo. Agora, por exemplo, nós estamos vivendo um fim de mundo de novo, onde a gente tem um governo central no Brasil dizendo que os índios têm que acabar, ou dizendo que os índios são quase humanos. Então isso tudo são provas de que eu não estou inventando uma história. Esse incômodo me fez escrever, falar as 3 conferências que foram transcritas e que se consolidou agora no formato de um livro, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Eu não tinha intenção de alarmar a coisa, mas como eu havia dado o nome de uma das conferências de Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele virou o título do livro.